Realizadas as respectivas análises sobre a cidade, o seu comportamento no espaço, diagnosticado o cenário nacional e o cenário brasileiro, as ações legais que desafiam os prefeitos, os vice-prefeitos, os secretários e os vereadores. O que fazer, então, nestas cidades? Quais são as ações, quais são os estímulos, quais são as missões que nós temos como homens públicos, como gestores públicos, para enfrentar esse desafio? De forma resumida, nós queríamos tratar de 4 ações fundamentais que nós precisamos perseverar. E logo em seguida, nestas 4 ações de mobilidade, são 10 ações de mudanças culturais, de como nós podemos planejar e organizar esse território no nosso país através de ações governamentais e de gestão pública municipal. A primeira delas é o desestímulo ao uso do automóvel. A segunda delas é a melhoria no transporte coletivo. Se nós verificarmos aí o tamanho do saquinho do dinheiro, nós estamos vendo qual é o menor custo por quilômetro de investimento no transporte coletivo. E por isso que o Brasil todo trabalha com o BRT. É um tema mais atual. São os investimentos custo-benefício mais acessíveis do nosso país, são os investimentos no BRT. Outros exemplos, Cidade do México, Bogotá, Paris, Brisbane, entre outros. Terceiro é o estímulo ao transporte não motorizado. Vejam bem, através desta imagem, como os investimentos estão sendo realizados na Rua do Futuro. A Rua do Futuro não é a rua que de um lado tem uma faixa de rolamento, do outro lado tem uma faixa de rolamento, um pequeno espaço para o pedestre de um lado e um pequeno espaço para o pedestre do outro lado. O principal investimento num gabarito de rua, num espaço público, está para o pedestre. Num segundo momento, para a bicicleta, que é um transporte não motorizado, e nós verificamos que o terceiro investimento aí será no transporte coletivo e, por último, no transporte individual. Aqui 2 exemplos. A imagem de cima é uma imagem mais ilustrativa, mas ainda nós verificamos que nas cidades brasileiras tem ainda pessoas que se locomovem por meios alternativos, entre eles o cavalo. Claro que nós não podemos diferenciar e condicionar com que a nossa fala seja uma fala que não interprete as diferentes culturas no Brasil. Portanto, nós sabemos que algumas cidades ainda têm estacionamento até para cavalos e se locomove até por veículos de tração humana. De tração animal. Não é a melhor forma de se locomover. A Política Nacional de Mobilidade Urbana não trata esse tema como um tema prioritário, mas é possível nós reconhecermos que algumas cidades de pequeno e médio porte se comportam também dessa forma. E na imagem abaixo, nós estamos vendo um investimento numa confluência da cidade de Xangai, na China, em que priorizou o veículo. Mas para facilitar nesta confluência de 2 grandes avenidas, o deslocamento e a mobilidade do pedestre, fez um investimento de um anel, de uma rotatória de mobilidade para veículos de pedestres nessa confluência. E por fim, a integração do uso do solo com o transporte. Isto quer dizer, planejar a cidade necessita planejar também os diferentes modelos de deslocamento. E vejamos nesse slide a capacidade de deslocamento numa faixa de rolamento de 3,5 metros. Primeiro, para o veículo parado. Um veículo parado, numa faixa de 3,5 metros, simplesmente não há nenhum deslocamento. O deslocamento é zero. Se há carros em trânsito, em 1 hora de deslocamento, nós podemos deslocar
1.350 pessoas, numa faixa de 3,5 metros. Se nós colocarmos nesta mesma faixa de 3,5 metros, uma faixa para ciclistas, nós aumentamos a capacidade de deslocamento de 1.350 para 4.500. Se nós aumentarmos esta capacidade de uma faixa de 13,5 de bicicletas para pedestres, nós aumentamos para 13.500. E este mesmo número permanece com a prioridade do BRT, isso quer dizer do Bus Rapid Transit ou do Bus Rapid Traffic, como alguns falam, principalmente no deslocamento do ônibus em faixas exclusivas para o corredor de ônibus. E por fim, nós trabalhamos no modelo de uso do solo do respeito aos grandes corredores de tráfego. As cidades começam a serem planejadas através da sua estrutura viária, proporcionando com que os grandes polos concentradores de tráfego que confluem, que convergem para grandes estações de mobilidade, de integração, do metrô para o transporte coletivo, do transporte coletivo para as bicicletas, do uso do automóvel para o transporte coletivo, que nestas regiões mais próximas nós possamos ter edifícios públicos comerciais, pontos de parada, residências de médias e de grandes densidades, justamente para integrar os diferentes modelos de transporte com as suas respectivas atividades. O exemplo que nós trazemos é o exemplo de Londres, o exemplo de Curitiba também é um exemplo bom, em que converge os sistemas de mobilidade com os sistemas de atividades de prestação de serviço e as nossas perseveranças. Primeiro, desafio nosso nas grandes cidades, andar a pé. Segundo, proporcionar com que haja deslocamento de propulsão humana. Terceiro, que as pessoas possam andar de ônibus. Quarto, estabelecer limites, e esses limites é até onde vai a circulação dos pedestres, até onde inicia a circulação das bicicletas, até onde vai a circulação dos ônibus, até onde inicia a circulação dos veículos individuais. O cuidado com as entregas, principalmente nas grandes cidades, fazer com que cargas e descargas e veículos de grande porte tenham restrições de trânsito e, ao mesmo tempo que tenham restrições, possam ter circulações de ônibus ou circulação de carga de menor tamanho. Sexto, estabelecer com que as cidades não tenham atividades muito segmentadas. Num determinado local da cidade é só residência, na outra determinada local da cidade é só comércio, na outra é só serviços, na outra é só lazer e entretenimento. Portanto, o deslocamento durante a vida diária faz com que haja grandes deslocamentos. Quando nós temos no mesmo local da cidade diversas atividades, diminuem os deslocamentos. Diminuindo os deslocamentos, melhora a mobilidade das pessoas. Preencher os espaços vazios, proporcionando com que o público e o coletivo estejam na frente do individual. Ficar esperto e ficar ligado, quando a gente fala em ficar ligado e ficar esperto, é reconhecer a nossa história e a nossa cultura. Tem muita coisa na cidade que precisa ser preservada e que proporciona uma identificação, uma empatia, uma melhor qualidade de vida dos cidadãos. Conectar as diversas quadras, fazendo com que, diminuindo essa conexão, proporcione uma melhor ligação entre elas e, por fim, tirar da cultura, da comunidade, que aquilo que é do serviço público tem que ser o mais barato. A nossa própria lei das licitações proporciona com que as nossas licitações possam ser feitas por qualidade e preço. Tudo que é público tem que ser duradouro, tem que ser realizado justamente para outras gerações.
Finalizando, nós proporcionamos um grande vídeo, que é um vídeo realizado por uma empresa, mas que ilustra os desafios das médias e grandes cidades para o futuro, priorizando aquilo que nós falamos ao longo dos nossos blocos e ao longo das nossas conversas. Primeiro, as pessoas. A cidade precisa ser pensada e planejada para as pessoas. E ao mesmo tempo entender que nós não somos contra o automóvel e aos outros meios alternativos, mas é que é necessário integrá-los para facilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. por uma mobilidade urbana, mas a nossa provocação foi por uma mobilidade humana. A atitude individual tem repercussões coletivas. É necessário que cada gestor público, que cada prefeito, vice-prefeito, que cada vereador, que cada líder comunitário, que cada pessoa que é envolvido com determinado segmento da sociedade entenda que cada atitude individual tem repercussões coletivas e que tudo aquilo realizado e feito na estrutura pública das cidades, priorizando o automóvel, a partir de agora necessita ser repensada, necessita ser agida para o bem da cidade, entendendo que para a cidade e que para a história da cidade pode ser um piscar de olhos, porém para o planejamento da cidade é um momento decisivo. Vamos decidir logo o futuro da cidade.
Vamos decidir logo o que é melhor para as pessoas. E quando a gente prioriza as pessoas, nós estamos respeitando a hierarquia dos investimentos públicos na estrutura viária, condicionado, primeiro lugar para as pessoas, segundo lugar para os veículos não motorizados, terceiro lugar para o transporte coletivo e, por último, ao uso racional do automóvel. Um grande abraço a todos vocês e a Universidade Leonel Brizola permanece à disposição para capacitá-los sempre de forma muito contundente, fazendo com que a nossa responsabilidade de encaminhar a mensagem seja recebida por vocês de forma responsável e dissipada para todos os seus liderados.